Olá, meus queridos que nos assistem aí pela internet. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Hoje no nosso estudo de hoje, a gente vai ver a questão da oração e como que a oração vence o medo. E para esse estudo, nós vamos usar 3 salmos. O Salmo 3, o Salmo 4 e o Salmo 5. E a gente vai perceber que estes 3 salmos, eles são orações individuais e relacionadas ao rei Davi. E nesses 3 salmos, a gente vai perceber o conflito de Davi com os seus inimigos, com os seus adversários, e adversários que eram poderosos. Nós veremos também, nesses 3 salmos, o sofrimento de Davi diante das manifestações de maldade, das manifestações de impiedade dos homens, e também veremos nitidamente nestes salmos uma situação de desespero de Davi, a ponto dele clamar mesmo ao Senhor, quase que implorando e chorando ao Senhor. Nós veremos que essas orações, elas eram feitas em segredo, num quarto secreto, mostrando assim uma total sinceridade de Davi, um coração sincero e um coração que clamava por socorro. E também a gente vai perceber os braços de Deus atendendo ao rei Davi e ele alcançando aí no final das contas a vitória. Eu não vou ler os 3 salmos, eu desafio a você a abrir a sua Bíblia nesses 3 salmos e lerem na sua casa Salmo 3, 4 e 5. À medida que a gente for avançando no estudo, eu vou ler alguns versículos e você mantém a sua Bíblia aí aberta no Salmo. Mas antes, vamos orar para que Deus, através do Santo Espírito, abençoe as nossas mentes, ilumine as nossas mentes, para que possamos entender a Tua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e podermos estudar a Tua Palavra. Nossa oração é que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine as nossas mentes para que possamos entender a Tua Palavra e que possamos Te buscar mais em oração nesses momentos tão difíceis que temos passado. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente vai destacar nestes salmos é exatamente o quarto de oração, onde que Davi orava ao Senhor, onde ele buscava ao Senhor. O salmista, ele nos ensina a buscar ao Senhor no lugar secreto, no esconderijo, no nosso quarto, assim como o próprio Cristo nos ensinou lá em Mateus 6, versículo 6, que diz assim: mas tu, palavras de Jesus, quando orares, entra no teu quarto. E então vamos ver isso nos Salmos. Quer ver? Capítulo 3, versículo 5, diz assim: deito-me e pego no sono tranquilo. Acordo porque o Senhor me sustentou. Então a gente vê aqui a confiança de Davi, a confiança em Deus, né, que Deus estava guardando o seu sono, estava protegendo a vida dele. Lá no verso 4, no capítulo 4, no verso 8, nós temos assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu faz-me repousar em segurança. Então a gente percebe a característica, a igualdade destes 3 salmos. E também lá no capítulo 5, no verso 3, diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã
te apresento minha oração e fico esperando. Então a gente percebe aí Davi buscando ao Senhor no seu quarto, né? E qual é a motivação de Davi? Qual é a motivação e a atitude que a gente destaca de Davi nessa questão dele buscar ao Senhor no seu quarto? Aqui nós aprendemos algo bem interessante e que podemos levar para a nossa vida. Se você quer ser forte, aprenda a orar ao Senhor. Aprenda a buscar ao Senhor, aprenda a chorar diante de Deus em segredo, no seu quarto. A nossa confiança, ela deve ser depositada no Senhor logo nos primeiros raios da luz do dia. Logo de manhã, antes de sairmos do nosso quarto, precisamos buscar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela noite e pedir ao Senhor que nos abençoe durante o dia. E essa era a atitude de Davi e deve ser a nossa atitude. Nós já vimos em um outro estudo também do Salmo 40, que a gente precisa colocar diante do Senhor as nossas petições e esperar confiantemente na resposta divina. Ficar esperando, isso demonstra uma total dependência de Deus, pois o Senhor, no seu tempo, dará a solução, dará a resposta, dará o caminho que nós devemos seguir, mostrará o que devemos fazer. Nesse mundo que nós vivemos, né, nesse mundo pós-moderno, esse mundo nos cobra uma resposta rápida a uma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e como se fosse uma fórmula mágica, né? Eles querem respostas rápidas e instantâneas. O salmista nos ensina a colocar no Senhor a nossa petição e esperar as respostas dele, e com certeza ele se inclinará e ouvirá o nosso clamor, assim como o salmista confiava. O local da oração é importante, porque ele mostra a intenção de Davi. E qual era essa intenção de Davi? Quando Davi se refugiava no seu quarto, ali não tem máscaras, ali não tem como você mentir ao Senhor, você está sozinho com Deus, é uma atitude de real dependência, uma atitude de total confiança em Deus, sem mentiras, sem hipocrisia, sem fingimento. É você e Deus, você não tem que mostrar nada para ninguém, só para Deus. Então, isso demonstra uma atitude de confiança real de Davi. Neste lugar secreto, é nesse lugar secreto que os nossos corações estão livres para a verdade, onde ninguém nos vê, onde somente Deus nos ouve. Então, uma atitude sincera de Davi e que deve nos ensinar também essa atitude. Quando você for orar a Deus, entre dentro do seu quarto, assim como Jesus ensinou, e busque a Deus em todos os momentos. Parece que nós buscamos a Deus só nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, mas em todo o tempo devemos buscar ao Senhor. Então, o que a gente percebe? O que está por trás dessa atitude de Davi de entrar no quarto? Uma intenção sincera do coração dele. E Jesus, ele nos ensinou a orar, a entrarmos no nosso quarto, e aí a gente identifica nessas instruções de Jesus algumas questões que estão aqui bem claras no Salmo. Primeiro, quando nós entramos no quarto secreto, só você e Deus, você não será hipócrita e você não vai querer orar aos homens porque não tem ninguém lá, você vai querer orar somente a Deus. Segundo, orar em secreto, porta fechada, totalmente isolado e isento de influências.
terceiro procedimento diante de Deus. Primeiro, não usar de repetições vãs e poucas palavras. Quando você está ali diante de Deus, no secreto, você fala somente aquilo que realmente está afligindo o seu coração. Desta forma, mostraremos uma atitude de respeito e reverência diante do Senhor. Tem um comentário na Bíblia de Estudo Almeida, do século 21, e lá existe uma tabela comparativa sobre a oração mundana e a oração do reino. Eu vou ler para vocês essa comparação. Como que é a oração mundana? Ela é egocêntrica, preocupada com a própria fidelidade, ou melhor, felicidade. A oração mundana, ela é pública para chamar a atenção. Não que seja errado você orar publicamente, mas a oração mundana é para chamar a atenção. A oração mundana, ela é teatral, tenta impressionar as pessoas, ela é irracional, foca na forma, na forma manipulativa das palavras e busca coisas, né? Não busca bênção, mas busca coisas materiais. E Deus é impessoal, é como se Deus fosse manipulado por essas orações. E a oração do reino, ela é teocêntrica, preocupada com a glória de Deus somente. Ela é secreta para ser sincera. Ela é sincera porque busca a Deus. Ela é espontânea porque há uma dependência de Deus. E ela busca Deus e ela busca um relacionamento com o Pai. Davi, embora expulso do seu reino, nós conhecemos bem essa história, deprimido e sem qualquer esperança de encontrar lenitivo em algum lugar na terra, não cessa de invocar a Deus. Nós conseguimos identificar isso nos 3 salmos. Não cessa de buscar o apoio nas promessas de Deus contra os seus temores, contra os cruéis, as pessoas cruéis que estavam ao lado dele, contra os seus inimigos, contra a morte que avançava contra ele com todo o seu vigor. Muito bem, então a gente consegue perceber nesse primeiro ponto que a gente destaca nesses 3 salmos, a importância de se orar no quarto, em segredo, em secreto ao Senhor. Mas vamos ver agora quais eram as causas desse desespero, qual era o problema real de Davi. Nós conseguimos identificar esses problemas nos 3 salmos, quer ver? Abre aí, capítulo 3, né? Você já está com sua Bíblia aberta? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. As pessoas dizendo a Davi, né, que não há salvação para Davi em Deus. Então aqui a gente destaca no capítulo 3 um problema. Agora lá no capítulo 4, versículos 2 e 6. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? E lá o verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E no capítulo 5, os versos 8 e 9, o mesmo problema, versos 8 e 9 do capítulo 5. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho,
pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Então a gente percebe aqui, depois que o salmista nos apresenta o lugar correto e as intenções corretas na oração, agora ele apresenta as suas dificuldades, os seus problemas a Deus. E qual é o desespero do salmista? Os inimigos estavam crescendo, numerosos, e são milhares que até não se pode contar. Estes inimigos estão agindo contra Deus. A gente consegue destacar que eles eram zombadores, eles eram idólatras, e eles trocam a glória de Deus pela mentira dos ídolos falsos. E são adversários com características comportamentais. Eles não têm sinceridade nos lábios, suas intenções são criminosas e buscam lutar contra a vida. A garganta podre, a linguagem cheia de mentiras, são declarações do salmista. O salmista, ele identifica com clareza os males diante de Deus, seus inimigos, e também identifica aqueles inimigos que estavam causando problemas a ele. Não há diante de Deus falta de verdade. Ao contrário, no quarto diante de Deus, só cabe a verdade. A gente percebe que Davi, ele abriu o seu coração, ele estava, poucas palavras, ele estava falando exatamente o que estava acontecendo diante de Deus. Ele estava com um problema sério. Davi tinha sido destronado. A gente lê isso lá em 2 Samuel, no capítulo 15, e também abandonado por quase todos os homens, de modo que tinha perto de si muitos inimigos. É verdade que uns poucos amigos estavam com ele, o acompanharam em sua fuga, e ele conseguiu escapar em segurança. Não tanto pelo auxílio e proteção dos seus amigos, mas nós sabemos claramente que era a proteção de Deus. E diante disso, ele estava aterrorizado pela quantidade daqueles que opunham-se a ele. Deus deixa claro que o salmista, ele passa pelo sofrimento e enfrenta os seus inimigos poderosos, mas Deus estava com ele. Deus deixa claro isso para ele: eu estou contigo, não temas. Esse era os problemas de Davi. E qual a maneira de lidar com isso? Qual foi a maneira que Davi, aqui nesses salmos, ele lidou com isso? Buscando a Deus em oração. Isso representa um enfrentamento de frente com o problema e também com o reconhecimento da insuficiência dele como ser humano de resolver os problemas por conta própria. A gente já percebeu em outro salmo também, quando Davi tentou resolver o problema por conta própria, ele arrumou mais problemas, mais dificuldade, e é onde o salmo relata que ele esteve no poço de pecado. E então ele resolveu os seus problemas colocando diante de Deus, porque a solução só pode vir de Deus. E o salmista, após ele identificar com clareza aquilo que lhe causa dificuldade, aquilo que lhe causava dor, que lhe causava angústia na alma, ele vem a Deus pedindo socorro e livramento. Há uma questão da parte do salmista aqui, que Davi, ele entendia que uma solução de salvação só poderia vir de Deus. Isso fica claro nos salmos. Quer ver? Versículos 3 a 7 do capítulo 3. Olha como ele tinha certeza da salvação de Deus. Capítulo 3, versículos de 3 a 7. Porém, tu, Senhor,
és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-me, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Duras palavras, né? E aqui a gente vê Davi se abrindo mesmo diante de Deus. Lá no capítulo 4, no verso 6, na parte B, a gente vê também a confiança de Davi no Senhor. Diz assim a parte B do versículo 6 do capítulo 4. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E o verso 10 do capítulo 5. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Quando o salmista coloca diante do Senhor suas dificuldades, isso lhe é como uma terapia espiritual. Ele descarrega o seu coração e, com isso, o seu coração fica curado, fica em paz. Quando ele apresenta ao Senhor suas dificuldades, a oração em segredo traz grande vitória sobre o medo. O salmista consegue ver claramente que não são seus inimigos que são muitos, mas ele espera que o Senhor venha lhe trazer a solução. É isso que a gente aprende lendo esses salmos. A salvação, ela está em Deus, somente em Deus, somente no nosso Deus. A gente vê o salmista falando que Deus é o nosso escudo, é o escudo dele contra o mal. Só nele é a salvação completa e real. A gente vê as declarações do salmista. Deus é nosso escudo. Ao comparar Deus a um escudo, a sua intenção era dizer que ele era defendido pelo poder de Deus. Daí, conclui também que Deus era a sua glória, visto que ser ele o mantenedor e o defensor da dignidade real que lhe aprove conferir a Davi. E por isso, ele andaria de cabeça erguida, pois entendia que quem o sustentava era o Senhor. A gente vê também Davi falando que Deus é nossa luz. A luz do Senhor ilumina os nossos corações e mentes, produzindo confiança, produzindo esperança. Sendo iluminados pelo Espírito Santo, recebemos dele o conforto, a paz, a alegria verdadeira. Aquele que não repousa em Deus a sua confiança, não fica satisfeito com as respostas, não fica satisfeito com as coisas que acontecem, reclama o tempo todo e de tudo, Os fiéis, nós que somos fiéis a Deus, mesmo agitados, né, pelas tribulações, pelo sofrimento, nós somos felizes, porque essa felicidade repousa no Senhor e refletimos esta alegria, porque a gente foi tirado das trevas para a luz. Nós vemos o salmista também falando nesses textos que nós lemos, que Deus é nossa justiça. Declara os culpados, diz o salmista, né? Ou seja, não sou eu que vou julgá-los, não sou eu que vou declará-los culpados, como se o salmista estivesse dizendo isso. É o próprio Deus que será o juiz. Aqui Davi pede para que Deus execute a sua justiça contra os ímpios que tramam maquinações contra ele. E neste mundo mau em que nós vivemos, a justiça muitas vezes é negada aos inocentes. Nós conseguimos ver isso claramente na mídia e nas redes sociais. Ao
ao desamparado, né, e ao fiel servo do Senhor, isso acontece muitas vezes. Por isso, Davi nos ensina a pedir que Deus venha com sua justiça e a estabeleça sobre nós. A gente percebe Davi pedindo que Deus estenda as suas mãos sobre os seus inimigos e ponha um ponto final nas suas deliberações malignas, caiam por seus próprios planos. Aqui Davi deseja que, na verdade, os seus planos malignos, né, dos seus inimigos não avancem, não cresçam, mas caiam por terra. É bom lembrarmos que no tempo em que o Salmo foi escrito, antes da vinda de Cristo, portanto, onde houve uma ampliação maior do conhecimento, né, profundo do sentido da lei, a gente tem que entender que Davi, ele vivia uma justiça retributiva, sendo que o mal deveria ser punido retributivamente, mas com a vinda de Cristo e o aprofundamento da visão, né, da lei, Cristo nos ensina a amar os inimigos e não a buscar o mal destes. Também tem uma outra linha de pensamento, né, que o tempo todo diz essa linha de pensamento, que Davi, ou os salmistas em geral, eles estavam orando a Deus. Por mais que a gente perceba uma intenção de Davi, né, em se livrar dos seus inimigos, mas era uma oração ao Senhor. Ele estava em secreto, no seu quarto. Né? Não que Davi desejasse o mal, também é uma linha de pensamento, mas esse é um assunto para os próximos estudos. Mas em Cristo, mal deve ser combatido com a maior de todas as armas, que é o amor. Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, ame o seu inimigo e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vocês encontram isso em Mateus 5, 38 a 48. Então a gente percebe nas palavras de Jesus que o amor vence todo o mal e devemos buscar usá-lo de forma intensa para que o mal não prevaleça sobre o homem. E aí, a gente percebe aqui Davi, depois dele colocar diante do Senhor, entrar no quarto, colocar diante do Senhor os seus pedidos, abertamente declarar diante do Senhor o que estava acontecendo, Deus dá conforto, consolo e vitória. E a gente vai perceber agora Davi um hino de adoração, entoando um hino de adoração ao Senhor. Leia comigo aí, capítulo 3, verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Verso 8 do capítulo 4.
Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E os versos 11 e 12 do capítulo 5. Mas regozijei-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da Tua benevolência. A confiança do salmista na providência divina é tão grande que os 3 salmos finalizam com adoração. E o Salmo 5 explode de júbilo, né? O finalzinho do Salmo 5 explode de júbilo. É um contraste do o que aconteceu no início de cada salmo e no final de cada salmo. O salmista, ele sai de uma situação temerosa, né, onde o seu coração está vacilante por conta da situação que o cerca, e seus inimigos para um êxtase de louvor a Deus. Que nossa vida, nas nossas orações, possam também fazer com que nosso coração se encha de júbilo e certeza de bênção divina. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de desemprego, dias de dificuldades econômicas, outras dificuldades em gerais, né? Enfim, nós que somos servos do Senhor também passamos por dificuldades, temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas ore ao Senhor, coloque diante do Senhor as suas petições, porque as soluções impossíveis só poderão ser resolvidas pelo Deus do impossível. Então, coloquemos diante do Senhor com toda a nossa fé e esperança as certezas as certezas do amanhã. E Ele, que é a nossa rocha e a nossa salvação, o nosso sustento, com certeza nos ouvirá. A salvação só em Deus. Davi reconheceu isso e nos ensinou isso aqui no seu salmo. Ele também nos ensinou que há segurança certa em Deus, uma vez que estamos protegidos o tempo todo por Deus. Davi nos ensina isso nesses 3 salmos. Ele também nos ensina que há fruto do livramento do Senhor. E esse fruto é o louvor, é a adoração, é a alegria no Senhor o tempo todo. Algumas considerações para encerrarmos a meditação neste estudo. A nossa fé no Senhor hoje deve ser mais firme, pois vemos as bênçãos de Deus, vemos que as bênçãos que Deus proporcionou aos seus servos no passado, como identificamos aqui no Davi, também serão as bênçãos que serão proporcionadas para nós. Não devemos desanimar diante das dificuldades e problemas da vida. Temos a certeza de que o Senhor é fiel, como foi com Davi, será conosco também. Quando Deus estende e oferece alguma bênção a algum fiel, os demais devem concluir que Deus se mostrará benevolente para com eles também. Então não precisa ficar olhando a bênção do outro. Ore você, peça a sua bênção, Deus te ouvirá. A verdadeira alegria não provém de outras fontes, senão da certeza da proteção divina. Poderemos estar expostos a 1000 tipos de dificuldades, mas a única consideração nos é plenamente suficiente. Somos defendidos pela mão divina. Por maiores e variados que sejam todos os perigos que assim venham nos cercar, Deus é o Deus da salvação, é o Deus da proteção. Os problemas da vida vão acompanhar aqueles que creem ao Senhor. Não, isso é uma realidade.
nós que cremos ao Senhor também passamos por problemas, por dificuldades. Nós vemos Davi, um grande rei, um grande homem, que passava por dificuldades, que também sofria por causa do pecado, mas Deus o livrou e também nos livrará, se assim nós fizermos como Ele nos ensinou, se nós reagirmos a isso, orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, chorando diante do Senhor. Descanso, alegria, louvor e adoração agora tomam conta do nosso coração quando nós buscamos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estas palavras de Davi, através dos seus salmos. Que o Senhor coloque isso em nossos corações, em nossas mentes, que possamos entender a Tua palavra, que possamos Te buscar diariamente, em secreto, no nosso quarto, colocarmos as nossas dificuldades diante do Senhor. Que com certeza o Senhor nos ouvirá, se inclinará para ouvir o nosso clamor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando neste momento, em nome de Jesus. Amém.